E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Wolf e eu vou trazer aqui hoje quais são as principais diferenças entre Marvel e DC. Gente, elas são bastante diferentes, mas tem horas que são bastante parecidas. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque a primeira diferença que eu vou trazer entre um e outro aqui são os fãs. Quem é fãzíssimo da DC chama-se DCnauta e quem é fãzíssimo da Marvel chama-se Marvete. Se você é um bom DCnauta, você vai escrever aqui xingando a Marvel, falando que a DC é que é ótima e que a Marvel não presta. E se você é um Marvete de carteirinha, você vai escrever aqui embaixo xingando, falando que a Marvel é que é boa mesmo e que a DC não presta. Mas se você simplesmente gosta e prefere a Marvel, você sabe que a Marvel tem coisas boas e coisas ruins, e a DC tem coisas boas e coisas ruins. E se você é um fã da DC, gosta mais da DC, você também sabe que a DC tem coisas boas e ruins, e que a Marvel, por outro lado, vai ter também suas coisas boas e ruins. Fica aqui a seu critério. Eu sei que isso aqui mexe com paixões, eu não vou aqui falar qual que é melhor, né? Qual que presta, qual que não presta, porque as duas têm seus lados prós e seus lados contra. Se você gostar desse vídeo, quem sabe eu trago mais informação, mais diferenças aqui entre Marvel e DC. Para eu saber que você gostou, basta comentar e basta deixar seu like. Começando pela localização das histórias, a Marvel gosta de localizações reais. Muitas das histórias delas se passam em cidades reais e a principal delas é Nova York. Eu lembro de ler a primeira X-Men, das primeiras X-Men lá, que se passa ali no Rockefeller Center, no centro de Nova York. É como se você visse os heróis tentando salvar o Cristo Redentor, colocando vocês no local de onde você lê, se você é do Rio de Janeiro, por exemplo. Já a DC prefere lugares fictícios, não que não existam cidades reais nas histórias da DC, né? Mas ela cria cidades, como Metrópolis, que é a cidade do Superman, e Gotham City, que é a cidade do Batman. Aliás, essa criação da cidade, por exemplo, Gotham, acaba que Gotham vira um outro personagem, de tão fora da realidade que ela é. Gotham é uma cidade que nenhuma cidade do mundo é, e cada autor trata a cidade como se fosse um personagem diferente. Já os problemas que cada uma tem que enfrentar, na Marvel a gente tem situações mais reais, mais derivadas do cotidiano, dramas pessoais. Por exemplo, o Homem-Aranha, às vezes ele não consegue pagar a conta, não consegue pagar o aluguel, porque é uma coisa do dia a dia mesmo, né? Ele tenta cuidar da tia May ali e tal, e não consegue passar muito disso, porque a vida dele é feita de problemas reais, ele fica na fila do supermercado, etc. Já a DC traz problemas mais fantasiosos, ela usa os problemas dos heróis como metáforas para a vida real, que você acaba aplicando para você mesmo. Os heróis em si, claro, vão ter diferenças. Gente, eu estou generalizando, eu sei que cada uma do que eu falar da Marvel, a DC também tem, o que eu falar da DC, a Marvel também tem. Mas de maneira geral, os heróis da DC são mais divindades, mais deuses. Existe até uma analogia, né, que os deuses ali, os deuses do Olimpo, são semelhantes, né, à Liga da Justiça, sendo o Superman seria Zeus, porque cuida do ar, né? Tem ainda o Flash, que é rápido e transita entre mundos, como Mercúrio faz, e o Batman, que gosta das trevas, como Hades. Já os heróis da Marvel, eles são mais humanizados. O Capitão América, por exemplo, é um cara normal que foi colocado um soro nele. O Homem-Aranha também é um carinha normal que a aranha picou. E os mutantes também, as pessoas normais, mas que aconteceu de nascer com o DNA mudado. Isso faz com que os poderes dos heróis da DC sejam poderes maiores, mais épicos e grandiosos. Na Marvel também tem personagens, né, que são mais grandiosos, poderes grandiosos, mas não é muito o foco. O foco são mais poderes pontuais. Por exemplo, o Quarteto Fantástico é uma família, eles lutam como família, brigam ali como família. Então acaba que os heróis da Marvel têm poderes que acabam sendo mais comuns. Falando de fama, né, gente? Fama é meio difícil de você medir, mas se você pegar de uma forma generalizada, eu vou usar até meu pai e minha mãe, que não entendem nada de quadrinhos. Se eu perguntar para eles as coisas da DC, eles vão saber. Se eu perguntar da Marvel, dificilmente. Eu acho que no todo, né, a DC acaba sendo mais famosa, porque os heróis alcançaram um público maior e são até mais antigos. Se você pegar a trindade básica aí, né, da DC, que é Superman, Batman, Mulher Maravilha, todo mundo conhece. Se eu perguntar minha mãe, os três, ela sabe quem são. Se eu perguntar meu pai, ele também vai saber quem são os três perfeitos. Mas se eu pegar os mais famosos, quem seriam os mais famosos da Marvel? Hulk, muita gente conhece, é o Monstro Verde. Homem-Aranha também. Passou disso, já fica mais difícil. Uns conhecem, outros conhecem. Não estou falando que não são famosos, tá, galera? Senão os Marvel vão me xingar. Não é que não é famoso. Mas, por exemplo, se eu perguntar pra minha sogra quem é Wolverine, ela não sabe. Sendo que o Wolverine é um dos personagens mais famosos da Marvel.
Em termos de equipes, os destaques da DC são a Liga da Justiça Novos Titãs, mas há muito tempo atrás o que eles faziam? Criavam um grupo primeiramente, e daquele grupo começava a surgir heróis pontuais. E os heróis pontuais de cada editora, né, na época lá, que se juntavam, eles fizeram a Liga da Justiça. Então quando montaram a Liga da Justiça, que é o principal grupo, os heróis que estavam lá já estavam bastante conhecidos do público. Então é como se a Liga da Justiça fosse um best-of, uma coletânea dos melhores heróis daquela época. Já a Marvel fez diferente, a Marvel criou o grupo primeiro. Por exemplo, depois que saiu a Liga da Justiça, a Marvel criou os X-Men, mas os X-Men criaram do zero. Criou também o Quarteto Fantástico, uma família criada do zero, até que perdeu, né, o sucesso ali para a Liga da Justiça, que era uma coletânea de melhores heróis. Então a Marvel criou, em consequência disso, os Vingadores. E os Vingadores, quando foram criados, os heróis dos Vingadores já estavam mais conhecidos, principalmente o Capitão América, que já veio desde a década de 40 e já tinha sua fama. Ainda falando em equipes, a Liga da Justiça teve várias alterações, mas a essência dela, por mais que mude um membro ou outro, continua bastante firme ali entre a Trindade, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha e ainda Lanterna Verde, Flash, e fica mais ou menos nesse núcleo aí. Sai um, entra outro, mas acaba mantendo essa estrutura, esse esqueleto. Já na Marvel, tem uma alteração maior de personagens. Se você pegar os X-Men hoje, não tem mais nada a ver com o X-Men que era na década de 90. Eles pegaram os X-Men que fizeram tanto sucesso e dividiram a equipe dos X-Men em Excalibur, X-Factor, X-Force, e aí pegaram um de cada X-Men principal e foram colocando para espalhar a popularidade, colocando em cada uma dessas outras equipes. Então você tem uma gama de equipes diferentes e que não tem um grupo fechado como é mais a Liga da Justiça. Falando de grupos ainda, na DC todo mundo é amigo. Se chega uma ameaça cósmica, junta todo mundo e derrota a ameaça cósmica. Já na Marvel as coisas são diferentes, né? Primeiro tem que brigar para depois tentar resolver. Um exemplo disso é o Vingadores versus X-Men, né? Se a Fênix está chegando, ao invés de eles simplesmente se unirem para lutar contra a Fênix, eles ficam brigando para saber quem vai tomar conta da Fênix. Falando de vilões, a gente tem uma vasta gama de vilões aí nas duas. Em falando de DC, os vilões costumam ser os principais opostos dos heróis. Por exemplo, o vilão do Superman é o Bizarro, que é o Superman virado. O Flash tem o Flash reverso. E até o Batman tem também seu vilão principal, que é o vilão mais famoso de todos, que é o Coringa. O Coringa é o Batman ao contrário. Se o Batman é preto, o Coringa é colorido. Se o Batman é sério, o Coringa fica rindo. E o Batman é bastante calculista, ele pensa antes de fazer as coisas. O Coringa, se precisar explodir um hospital, ele explode e não pergunta por quê. Já os vilões da Marvel costumam ser mais violentos e eles não têm muita relação com os heróis. Eles seguem os interesses próprios. Um grande exemplo desse é o Thanos, que a gente viu recentemente. O Thanos não tem nada a ver com o Homem de Ferro, com o Capitão América, ele simplesmente queria matar metade da humanidade. Um outro exemplo de arqui-inimigo aí é o Magneto. Ele é o arqui-inimigo, ele é o oposto ali do Xavier. Mas os poderes dele não tem nada a ver com o Xavier, ele não é o oposto do Xavier. Ele é simplesmente outro mutante que tem os interesses, que conflitam com os interesses do Xavier, mas não tem essa questão de ser meio que contrário. Outra característica dos heróis da DC é que eles costumam ter, na verdade, aquele nome do herói, ele é um manto e que pessoas diferentes vão sendo substituídas. Por exemplo, você tem o Lanterna Verde, que é um status, e aí a pessoa que está usando o anel, né, vai trocando. O Flash também, ele vai trocando de pessoa, né? Até o Batman mesmo já deixou de ser Batman e o Robin virou Batman. Então o Batman era, na verdade, o Robin, não era o Batman em si. Então isso é mais comum na DC. Na Marvel também acontece isso. Por exemplo, recentemente o Homem-Aranha da vez é o Miles Morales. O Capitão América também já teve essa troca de pessoas, mas no geral, cada herói é cada herói mesmo. Em termos de linhas temporais, a DC costuma ser atemporal, ou seja, você tem histórias isoladas em um tempo que às vezes pode ser qualquer tempo. Elseworld é um lugar atemporal, o que acontece ali não tem uma linha cronológica. Isso é muito bom, porque se você pega uma revista do Batman para você lê aquela revista que começa e termina em algum tempo. Aquilo é algum dia que aconteceu aquilo, mas não tem uma linha específica de quando é aquilo ali. Já na Marvel acontece o contrário, o tempo é bastante delimitado. Você pode até pegar histórias antigas, histórias de hoje contadas como se fossem de tempos antigos, mas vamos supor, se você pega uma história do Homem-Aranha, pelo uniforme que ele tá, pela situação dele, aquilo ele era casado com a Mary Jane ainda, não, ele já tinha divorciado e a tia May não tinha morrido, você sabe naquela história ali, você sabe qual ponto da vida cronológica que o herói tá. Então essa também é outra diferença de tempo.
DC é mais atemporal e a Marvel tem uma linha temporal mais fixa. Isso aí dificulta, às vezes, né, para quem chega para ler de primeira, porque o cara tá meio perdido ali. Como que eu vou saber onde que é essa história? O que aconteceu antes, né, para poder chegar aqui? E aí, já decidiu qual você gosta mais? Se você gostou de saber disso, deixa um like que eu faço outro vídeo comparando. Quem sabe eu faço um vídeo comparando as melhores histórias da DC com as melhores histórias da Marvel. Ou então as piores histórias da DC, porque tá cheio, com as piores histórias da Marvel, que tá cheio também. Só deixa o like e comenta aqui que eu faço um outro vídeo comparando Marvel e DC. Um grande abraço e até mais.